a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu pensava nisso, me dava uma revolta. Porque eu não queria que Deus dissesse isso pra mim. Eu não queria que ele dissesse assim, ó, ai, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não queria isso, eu não queria sofrer. E era só o que eu fazia, sofrer. E eu percebi que certas coisas, ainda que você ame o Senhor, você só é habilitada no sofrimento. É através do sofrimento que a gente recebe níveis maiores. E o sofrimento que para nós muitas vezes é ruim, para Deus é tão pedagógico. Torna-nos seres humanos maduros, mulheres sábias, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez comigo, Zilda Araújo, aqui no Resgatando Valores. É com muita alegria que nesta tarde tão linda que o Senhor preparou para nós, iremos contar mais uma história, mais um testemunho. Minha convidada, uma brilhante filha do Eterno que veio, com a ajuda do Espírito Santo, a brilhantar aqui nessa mesa para contar para nós as experiências que ela teve. Alguns meses atrás, nós conversando, ela é uma mulher influente, que influencia também outras mulheres. Ela é idealizadora da devocional Vidas Curadas para Curar. E dando uma olhada lá no trabalho dela, ela faz um trabalho fantástico, um trabalho bem espiritual, e tem muitas experiências para dividir com todas nós aqui no Resgatando Valores. Ela veio aqui direto do sul de Santa Catarina, em um trabalho em São Paulo, e aproveitou para chegar até aqui no Resgatando Valores para contar um pouquinho só da história dela. Não vai contar tudo, não. Até porque é impossível, né? Contar uma vida dentro de 1h30, 2 horas. Ela é esposa do pastor Alisson. Ela veio aqui da cidade de Santa Catarina. E o testemunho dela, as experiências que ela teve com Deus, ela chega a falar um pedacinho do trecho que foi como a experiência que Jacó teve com o anjo. Lutou ali. No caso, ela lutou 3 anos e meio, bastante tempo, para adquirir essa profundidade que Deus quis que ela aprendesse para que hoje ela pudesse ensinar outras pessoas. A experiência é dela e ela vai contar para mim, vai contar para você como tudo isso aconteceu. Uma chave vira, ela disse que uma chave vira quando ela entendeu que nem tudo era demônio, nem tudo se atribui a Satanás. Existia coisas que era o próprio Deus querendo mostrar para ela. A diferença daqueles que têm o entendimento para falar isso é ou isso não é. Eu vou simplificar. O dom do discernimento foi o que Deus deu para a nossa pastora Francis Suzy. Um pouquinho antes de eu passar para a pastora contar o testemunho dela, eu quero convidar carinhosamente todas vocês. Você não conhece o Resgatando Valores? Não? Se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, faça seu comentário, faça também o seu pedido de oração. E, por favor, permita-me saber de onde você está me vendo, de que lugar desse Brasil, desse mundo, que país você está? Coloca no comentário, para mim é muito importante. Então se inscreva e dá seu like, pega esse link e manda para outras pessoas também terem essa oportunidade de ouvir os testemunhos, ouvir as experiências, porque testemunho também é libertador. Eu quero dar boas-vindas à pastora Francis Suzy, essa linda, olha como ela é linda, gente. Obrigada. É um prazer tê-la aqui comigo neste dia tão lindo que preparou o Senhor para conhecê-la pessoalmente, porque a gente sempre falava ali por telefone, Verdade. né?
mas hoje o Senhor me dá esta alegria de conhecê-la e bem de pertinho ouvir da sua boca, de você falar essa experiência, dessa luta que você, né, comparou ali a luta de Jacó com o anjo. Eu fiquei um pouco curiosa, foram 3 anos e meio e é bastante tempo para alguém ficar ali em luta. Muito. Amada, eu acredito que você está à vontade. Muito à vontade. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, Zilda, estar aqui na tua frente, Que com todo o teu linda. público, teu pessoal. Para mim é muito especial esse momento, porque eu vejo que essa tarde está sendo carregada de uma presença que a gente ainda não viu, mas que pode sentir. Glória a E eu espero que o Deus. Senhor possa falar nessa tarde com tantas pessoas que querem mais do Senhor, porque aqui é a dinâmica dessa tarde, que as pessoas queiram mais do Senhor, que elas queiram ter experiência com Ele, que elas conheçam o Deus que realmente nivela a nossa vida, né? Que nos dá o prumo, que nos dá a direção. Glória Então, a muito Deus. obrigada por estar aqui contigo. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Eu quero que você se sinta muito à vontade. Eu sei que acabamos de nos conhecer, né? Mas como se você estivesse ali na minha casa, na minha sala, contando um pouquinho da sua história. Você Sim. sabe que é um público, né, bem considerado, que vai ouvir o seu testemunho e que vai colocar nos comentários ali, né? Inclusive as amadas que já receberam da parte de Deus através da sua vida, né? Amém. Glória a Deus. E eu quero que você comece contando um pouquinho quem é a Francis Suzy, né? Já não vê você pronta aí? Imagina que já nasceu linda, maravilhosa, né? Loida, assim, toda linda. Mas teve um processo, né, Su? Teve um processo, teve um início. E eu gostaria que você contasse um pouquinho desse início, em nome de Jesus. Fique à vontade. Obrigada. Bom, como você me falou, Zilda, realmente a gente não nasce pronta, né? A vida da gente é uma caminhada, é uma escola, na verdade. E eu creio que todo ser humano que ele nasce, o primeiro chamado dele é andar com Deus. Infelizmente, muitos não descobrem isso, muitas pessoas não têm essa oportunidade, outras têm e jogam fora. Mas eu agarrei o fato de notar que a vida não era só isso que a gente vive. Desde pequena, Zilda, eu tinha uma indagação dentro de mim que me dizia: mas será que a vida é só isso? Será que a vida é só um dia eu me casar, ter filhos, um emprego, trabalhar 8 horas por dia? Será que tem alguma coisa mais que isso? Ou ser alguém ou ganhar dinheiro? E certas coisas, pensamentos me levaram até onde eu estou hoje. Eu sou casada há 17 anos com o Alisson, né? Nós temos 2 meninas, a Clara e a Isabela. Ganhou presente já de uma gestação gemelar. Uau! A primeira gestação já veio gêmeas, né? Duas. Gêmeas diferentes. E antes disso, Deus me abençoou com a minha irmã, que é filha do meu pai. E eu crio ela desde pequena, juntamente com meu pai. Agora ela mora comigo, né? Para a glória de Deus. Então, bem dizer, são 3 filhas que o Senhor me deu para a honra e glória dele, né? E como é maravilhoso poder falar de algo que eu amo tanto, que a liberdade está na presença de Deus, que é viver experiências com Ele, que é ouvir da voz do Senhor, da parte do Senhor. E eu lembro, Zilda, que pequena eu já tinha essas revoltas, né, dentro de mim, de nunca me sentir satisfeita. Tinha algo que me conduzia para viver algo novo, só que eu não imaginava. E quando eu tinha 19 anos, comecei a namorar com meu esposo, que hoje é meu esposo, mas na época a gente era apenas namorado. E minha família não é cristã, ninguém é cristão, todos, né, vieram cristãos católicos, né? Não cristãos, digamos assim, evangélicos. Mas eu não tinha muita experiência com Deus, também não tinha uma base, né, que me levasse a ter esse tipo de indagação dentro de mim. Mas os anos foram passando, a gente namorou, e logo após esse namoro, o meu esposo, ele veio de uma cultura onde o homem pode fazer tudo, né, na época, né? Então, a gente veio de dois polos diferentes e a gente queria ver uma vida perfeita. E é o que acontece hoje, né? Sim. Pessoas querendo viver vidas perfeitas, mas fazendo exatamente o que querem. O que tá todo errado. E não pode. E a gente acabou se separando. E foi nessa época que eu tive um colapso mesmo, né? A gente se separou, a gente namorou quase 2 anos, né? E nesses 2 anos, quando a gente terminou,
que eu fui entender o que era um tipo de sofrimento, né? Sofrimento da perda, né? Do amor. Mas nessa oportunidade, a gente não imagina que a gente vai encontrar Deus, né? Não imagina que vai ter um encontro com o Senhor nesse tipo de coisa. E num dia especial, algo me levou a pensar. Eu acho que eu vou fazer uma oração. E dentro do meu quarto mesmo, como tinha uma mistura de várias doutrinas, culturas, eu levei uma vela pro meu quarto. Eu disse, todo mundo, meus parentes acendiam velas. Vou acender uma vela também, quem sabe Deus me abençoa. E eu lembro, Zilda, que ali no meu quarto, né, naquela interação, eu deixei só a luz da vela e comecei a fazer minha oração. A princípio, eu ia fazer uma oração rápida, algo muito leve. E eu comecei a fazer a oração que a gente aprende quando a gente está na igreja católica, que é a do Santo Anjo. Então, eu comecei a fazer o Santo Anjo, mas aquele descontentamento veio sobre mim de novo. Eu disse, espera aí, que se eu tivesse doente, eu ia procurar um enfermeiro ou ia procurar um médico? Espera aí, vamos começar certo aqui, né? Então, eu fui e disse assim, olha, Deus, eu não sei se tu existe. Eu não sei se tu é real. Eu não sei se tu fala. Eu não sei o porquê que tanto se fala da cruz. Eu sei que eu não sinto nada. Mas eu sei que se tu é Deus, e se tu existe, e se tu é real na minha vida e na vida das pessoas, hoje mesmo eu quero que tu te revele aqui nesse quarto. Eu tava fazendo 5 minutos, Hilda. Em 5 minutos eu fiquei no escuro. Porque a vela que eu coloquei inteira, ela consumiu toda, até o pavio. Eu digo que se tivessem feito uma perícia lá, iam ver que nunca teve nem vela. Porque não tinha nem a gota da vela. Sumiu. Ele dissipou a vela inteira. Foi incrível. E quando eu olhei que eu tava meio que no escuro, eu disse, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E eu olhei a vela e eu comecei a sentir algo extremamente forte que eu nunca na minha vida tinha sentido, que foi o amor de Deus. Zilda, a presença do Senhor invadiu o quarto. Uma pessoa que nunca tinha ido nem numa igreja para ouvir direito de Deus. Dentro do meu quarto eu tive a minha primeira experiência com Deus. E ali eu ouvi ele falar, como eu derreto essa vela em minutos, eu transformo a tua vida em minutos. Glória a Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi, Zilda, o Senhor falar comigo. E naquele dia eu disse, pois então é isso que é a vida? Pois então existe um Deus sobre a minha cabeça? Que fala. Que fala, porque aquilo foi Glória incrível. a Deus. Você ouviu mesmo a voz? Nitidamente, eu disse, a partir de agora a minha vida é dele. E a oração sincera que você Muito, fez, muito. Que não imaginava se ele existia ou não, a sinceridade sua mexeu com Cristo. Isso conta muito pra ele. Glória a essa Deus. verdade, Sim. né? Isso conta muito Sim. e me impressiona, porque a gente, quando a gente vem de uma cultura, de uma religião, a gente age conforme as outras pessoas nos ensinam, né? A gente fica dentro daquela caixa, daquela cosmovisão, né? Aquilo das pessoas é uma verdade para você. Exatamente. Se passa a ser o testemunho delas que nos impactam, né? Mas quando tu tem a tua própria experiência, a tua identidade, a tua forma de comunicação, e Deus te aceita, aquilo é uma cura na identidade. E foi ali que foi a primeira cura minha. Então eu comecei a buscar. Eu disse, eu quero. Eu vou ir atrás, que eu quero mais. Ali eu comecei a perceber, então a vida que eu pensava que realmente não era só aquilo, é muito mais. E naquele muito mais, eu busquei muito mais. E Deus começou então a fazer parte da minha oração. Ainda que eu não tivesse ainda uma igreja, uma denominação, o Senhor começou a fazer parte do meu dia. Então eu comecei a fazer propósito com Deus. E o propósito era, meu Deus, agora eu sei que tu existe. E eu preciso agora de direção para saber se esse moço que eu gosto, ele realmente é de Deus para mim. E a Zilda começou algo muito, muito interessante. Porque daí eu queria que Deus falasse mais, mas ele não falava mais. Só foi aquela vez. Não, ele não falava mais. Então eu orava e eu via que ele não respondia. E aquilo eu ia pensando, agora deve ser assim, então. Ele fala, depois se cala, ele fala. E ele não falava mais. E você contou para outras pessoas o que é essa experiência ou ficou só com você? Na hora eu saí do meu quarto e eu mostrei para minha mãe, que a minha mãe passou e ela viu a vela que eu tava entrando, né? Eu, no quarto, ela disse, nossa, foi incrível. Todo mundo ficou assim, chocado, assustado. Dentro de casa. Depois daquele dia teve um marco, que então eu fazia oração todo dia às 8 horas da noite.
eu marcava um encontro com o Senhor e disse assim, ó, Senhor, se esse rapaz, ele é para mim, eu quero que o Senhor me confirme. E ele realmente não queria mais nem me ver, porque como eu era daquela assim que ficava procurando, né? Ele já não queria mais nem me ver. E eu disse, o Senhor vai ter que confirmar mesmo? Na primeira semana que eu orei, aconteceu algo muito especial, porque eu disse assim, Senhor, eu quero que o Senhor tire ele do meu coração, que tá causando uma dor, e agora eu sei que eu não preciso mais de uma pessoa para ser feliz. Eu tenho o Senhor e eu quero ser feliz com o Senhor. E lembro que naquela noite eu sonhei que eu tava casando com ele. Com ele. Você sonhou? Eu sonhei que eu tava casando com ele e eu acordei mais brava ainda, eu fiquei muito brava. Eu disse, Senhor, eu pedi para tirar, não para colocar, né? Na outra semana, a gente já não conversava mais, então eu pedi algo muito impossível. Eu pedi, Senhor, se ele é para mim mesmo, eu quero que ele apareça aqui em casa. Eu não sei como, porque ele não quer mais nem me ver pintada de ouro. Então, se ele for para mim, Senhor, eu quero realmente que ele apareça aqui. E naquele dia, na quinta-feira que eu tinha marcado, eu me esqueci. Eu falei pro Senhor, esqueci. E saí de casa. Quando eu olho, ele tá me ligando. Ele ligou? Ele ligou e disse assim, onde tu tá? Mas parecia que a gente não tinha cortado nenhum tipo de relação. Onde tu tá? Eu tô aqui, no centro da cidade. Ele, eu tô na tua casa, porque na hora que eu tava saindo pra ir pra casa, choveu, eu parei aqui. Quando eu olhei que era quinta-feira, eu me dei um choque. Não acredito que é quinta-feira. Não acredito. Mais uma confirmação. Mas isso passou 6 meses. Eu fiquei esperando no Senhor por 6 meses. E depois desses 6 meses, um dia ele chega na minha casa e disse, olha, não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu realmente gosto de ti. Eu pensei que eu não gostava. E a gente tá junto até hoje. Glória a Deus. Então, assim, a gente, quando entrega um relacionamento pro Senhor, nós percebemos que há uma mudança espiritual, né? Até o embaraço da pessoa que estava com a cabeça toda com contaminação do mundo, querendo outras mulheres, querendo outra pessoa, ela começa a ficar centrada, né? As regiões da alma começam a ficar equilibradas. Então, a minha oração fez isso, né? E às vezes a mulher que está em casa quer ganhar sozinha a luta, né? Quer ganhar no berro, no grito. E o Senhor é quem luta a nossa causa. É verdade. Para a glória de Deus. E você teve, então, essa primeira experiência de oração respondida, da confirmação do casamento, porque ele vem atrás de você. E como foi depois, então, de vocês agora se unir novamente? Depois a gente, depois de uns meses, houve a conversão dele, né? Que foi muito, muito especial também, que ele teve uma experiência bem forte. E nessa experiência ele se libertou, ele é surfista, ele gosta de surfar, e no mar Deus falou com ele. E ele disse, agora eu vou entregar minha vida para o Senhor. E quando ele entrega a vida dele, então a gente começa, logo depois do batismo dele, a arrumar agora o nosso casamento, né? Depois de uns meses a gente casa, porque eu queria casar com um homem convertido, né? Já tinha se separado, então que fosse agora pela vontade do Senhor. E realmente a gente casou, a gente começou logo a exercer ministérios, né, dentro da igreja que nos habilitaram para viver coisas com o Senhor, nos desenvolver lá, um ministério de jovens, né? A gente foi se aliançando com o Senhor ali no meio daquela proporção. Só que dentro de mim, aquela insatisfação, ela voltou. Porque o que eu queria era mais. Dentro de mim, Zilda, eu comecei, mas agora eu tô aqui na igreja. Eu tô amando minha vida na igreja. Então, logo eu já comecei a ministrar o louvor. Então, já comecei a me interessar pelas coisas do Senhor em todos os pontos, né? E eu não escolhi o que fazer. Desde o momento da porta até o momento né, de varrer a igreja, eu tinha que estar ali servindo o Senhor. Você interagia bem com o povo da igreja. Muito bem. Você amava fazer? Amo a igreja. Glória a Deus. E nisso, assim, sabe, o que eu achei mais incrível é que depois de um tempo aquilo continuou dentro do meu coração. Então, na hora do louvor, na hora do culto, uma coisa se acendia dentro de mim, que eu tinha que realmente buscar mais o Senhor. E que nós estávamos perdendo de receber mais. Que existia uma porção de Deus para a nossa vida. E que muitas vezes nós nos contentávamos. É como se o Senhor chegasse e dissesse assim, o quanto você quer. O quanto você está disposta. E o quanto você vai se contentar com o que você tem de mim. Você vai querer mais ou você vai querer ficar no raso? Ou você vai querer alçar, né, níveis maiores? Então, ali eu ficava fazendo propósito de jejum. Eu buscava mais experiência com Deus, mas o Senhor se fechava. É como se eu avançasse e o Senhor não avançava.
não dava sinal para Não ti. dava, não dava Aham. sinal. Eu pensava que, sabe quando a gente tem a ideia de, nossa, mas o Senhor tá me olhando mesmo? Mas realmente ele estava muito se importando com aquilo, inclusive estava amando. Eu não Era uma sabia, né? dúvida, né, que tinha É, dentro de você, uma uma guerra dúvida. interna. Exatamente. Você acredita no Deus que falou contigo, mas em um outro minuto você não acredita mais. Ele falou e parou, Exatamente. ficou aquela dúvida, aquela guerra dentro de ti. E eu sempre servindo, sempre É, fazendo tudo, e buscava fazer jejum, e buscava tantas coisas, e eu não conseguia sair do zero, porque eu queria do Senhor. Até eu lembro no pastor, ele dizia assim, né? Ai, hoje ministra mais leve, né? Que eu sei que tu tem tanta vontade, e realmente aquilo me desgastava. Porque eu tinha tanto empenho para que o Senhor viesse, né, naquele culto, para que gerasse um avivamento, para que curasse pessoas, para que viesse os sinais do Senhor, e ele não vinha. E eu lembro que eu ia para casa dizendo: Senhor, tá difícil. Tá difícil. Olha, eu não saio da igreja, não vou sair, mas eu vou dizer pro Senhor, eu quero mais. Então ficava aquela. E se passou 15 anos, 15 né? 15 anos. anos eu tinha poucas experiências. A fome era grande, mas eu Aham. tinha poucas experiências, né? Eu não tinha visões, as pessoas tinham visões. Às vezes aquela irmãzinha que tava na igreja assim, que, sabe, parecia que ela era pega desprevenida por uma visão. Eu olhava assim, dava aquele ciúme de filha, né? Eu Hum, dizia: Senhor, não, eu tô aqui, eu também quero. E não tinha. E realmente os anos passaram, Zilda. Passou mais ou menos 15 anos. Eu ganhei minhas meninas, né? O casamento já estava mais maduro. Na época a gente trabalhava com jeans, né? Então a gente investiu numa loja de atacado na época. E nessa loja eu me empenhei bastante e comecei a pensar, bom, eu queria tanto um ministério, né? Onde o Senhor tivesse as suas maravilhas, onde ele pudesse se revelar de forma mais profunda. E eu não tive, quem sabe agora eu vou me encaixando em alguma coisa, sabe? Eu queria fazer aquilo como, vamos dizer assim, uma profissão do Senhor, sabe? hum. Exercer esse chamado. E a gente disse, vamos fazer alguma outra coisa, vamos, né, focar mais em algo financeiro. Foi dando aquele escape. E a gente abriu uma loja. E essa loja, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, né? Na Hum. época ela fechou. E eu comecei a ficar meio travada espiritualmente, até na minha fala com Deus. Eu estava indo na igreja normal, só que dentro do meu coração algo tinha se apagado, porque tudo era tão difícil. Ter uma experiência com Deus é tão difícil. Então eu lembro das últimas orações que eu fiz para Deus, eu dizia: Senhor, sabe qual vai ser a pior vida que o Senhor pode me dar? É quando eu chegar nos meus 70 anos, sentada numa cadeira, idosa, e pensando: como eu queria ter tido experiência com Deus e eu não tive. Eu não sabia o que Deus estava planejando para minha vida. Eu não imaginava o que viria ainda. E passado isso, o Senhor viu esse esfriamento, que já era também um propósito para ele ver até me esticar, até onde ia toda a minha força, né? Até onde via tudo aquilo que o Senhor queria. E depois de um tempo, quando eu já estava em 2017, Zilda, aconteceu um marco na minha vida. Eu eu fui botar as meninas a dormir. E quando as meninas dormiram, eu lembro que eu levantei, eu, não me engano, fui tomar uma água e eu caí. Eu caí no chão, Caiu. desmaiada, Ah, desmaiada, apagada. Eu só levantei, tinha alguns amigos na casa e o meu esposo estava ali. A princípio, eu pensei, eu devo estar muito doente. E eu tinha muito medo de fazer exame, eu tinha muito medo na época de descobrir que eu tinha alguma doença. Mas eu disse, eu sou obrigada agora a aceitar uhum. que, quem sabe, eu tô doente. Então ali começou a saga, né? Na primeira semana, já marquei ultrassom, já fui pro hospital, já fiz um check-up. Eu lembro que na época teve até um moço que fez um ultrassom, porque daí, depois que eu desmaiei, eu já não levantei normal. Eu já não levantei normal, já não foi uma coisa natural. Eu já levantei com pontadas, com fisgadas, com dores. Parecia que eu tinha uma dor no fígado, daqui a pouco eu tinha uma dor no rim. Não eram em lugares específicos, eram todos os lugares juntos. Ah, E eu disse, gente, eu sendo filha de Deus, o que é isso que tá acontecendo comigo? Fui no médico e lá. Eu lembro que teve um médico que eu achei até engraçado, que ele viu que eu tava com muito medo e na hora do ultrassom ele disse: Olha, eu vou te falar a verdade. Eu preciso te falar a verdade. Eu vou te falar o que tu tem. Nossa, e eu na hora já comecei a me desesperar. E ele disse assim: Ó, tu não tem nada.
Tá aí as dores que eu sinto. Olha, eu não sei onde é que é essa dor, mas tu não tem nada. Não é da tua cabeça, né? Porque a pessoa, né, cristã, né? Não é da tua cabeça. Eu disse, não é da minha cabeça. E ali foram vários exames 100% saudável. Então eu percebi, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ali onde eu ia numa festa de aniversário, eu já saía de casa. Quando eu tava me preparando para sair, que tu pensa que tu vai desfrutar do teu 100% de vida, eu desfrutava 50%, porque às vezes eu saía tonta, né? Eu saía sem entender o que estava acontecendo comigo. E as dores ali, As dores sempre. ali. Como eu sabia que eu não estava doente, eu comecei a pegar partes da palavra onde dizia que o diabo atormentava as pessoas e que o Senhor permitia algumas pessoas sofrerem, né? Em nome do Senhor. Um deles era Paulo, então eu pensei, nossa, eu devo estar sofrendo tipo aqueles espinhos que Paulo teve, né? Alguma coisa Deus tem para mim, mas não sei o que é. Então, ali sofri esses 3 anos e meio de dores e cuidava de criança. Eu lembro, assim, que eu dizia pro meu esposo, só coloca elas aqui, que eu troco elas, eu dou banho. Eu não queria terceirizar o meu serviço. Mas aquele inconformismo, ele voltou de novo. E quando aquele inconformismo voltou, eu disse assim, pois se o Senhor tá me provando, eu vou me tornar a melhor pessoa que eu poderia ser, a melhor versão. E ali, Zilda, eu realmente fiquei viciada em Deus. Eu comecei a buscar mais Ele ainda. Eu comecei a pedir mais Glória a experiência Deus. ainda, né? E comecei a me policiar muito mais nas minhas atitudes, porque agora eu estava sendo, de uma certa forma, colocada à prova, né? Então, agora eu tenho que saber o porquê que está acontecendo tanta coisa comigo. Então, durante esse período de provação, de dores, eu continuei a minha vida normal, porque eu sabia que eu tinha que ser aprovada para algo. E é isso que Deus nos prova muitas vezes. Porque na medida que Deus nos prova, Ele deseja nos aprovar. Então, muitas mulheres, elas acabam entrando em depressão porque elas entram numa privação de vida. Já que eu estou sofrendo, quem saiba, então eu sofra mais, ou acabe com a minha vida. E muitas dessas dificuldades o Senhor permite na nossa vida para que a gente venha avançar. Não é para retroceder, né? Não é para nos paralisar. O Senhor, Ele faz com que o povo de Israel saia do Egito, ele vá para o deserto, ele passe por provações. O Senhor vai lá e coloca eles em Jericó, né? Eles têm que destruir muralhas. Então, a que ponto a gente pensa que existe esse tipo de facilidade hoje com Deus, né? Então, essas facilidades, elas só existem dentro da nossa cabeça, porque tudo que Deus coloca na nossa vida de provação é para avançar, não é para retroceder. Quando Moisés chega ali, né, naquele deserto, o Senhor diz: por que tu clamas a mim, Moisés, né? Diga ao povo de Israel que marche. Então, o Senhor sempre vai pedir a nossa iniciativa diante do sofrimento. Glória Né? a Deus. E uma das coisas que acontece é a gente se amar no sofrimento. A gente se ama no sofrimento. E no futuro, né? Um futuro que eu não sabia, o Senhor ministrou comigo sobre se amar no sofrimento. Quando a gente começa a dizer, ai, como eu sofro, ai, como eu. Nossa, eu sou uma pobre coitada, nossa, hoje eu vou ficar só na cama. E o Senhor não me deixou ter esse luxo. Ele disse assim, ó, te levanta, porque muitas mulheres se amam no sofrimento. E quando você se ama no sofrimento, você alimenta a sua dor, sabe? E isso foi incrível para mim. E as dores continuaram. Continuaram, esse processo continuou, ele não parava, né? Na verdade, ele não parava, era constantemente, era dia e noite. Dia e noite. Dor, o dia e a noite. E as dores, às vezes, não eram dores, assim, muito ruins, eram fisgadas e, às vezes, uma perturbação. Para mim, tipo, eu tava te escutando ou escutando alguém e começava a entontar. E eu dizia, meu Deus, estou sendo privada de realmente viver uma vida livre, né? E por isso comecei a pensar que realmente, não, deve ser o diabo mesmo. Você chegou a pensar que era o inimigo? Com Que certeza. estava agindo na sua vida? Com certeza. É. Eu não achava que Deus ia estar tão disponível assim. É. A gente tem essa ideia também. De achar que Deus, quem sabe, está tão ocupado, né? Não, Deus não pode fazer isso com a minha vida. Como que Ele vai fazer isso com a minha vida? Mas o Senhor, Ele é acessível. Ele é pessoal e, ao mesmo tempo, Ele é de toda a humanidade. Então, isso me mostrou muito mais o Deus que Ele é pessoal, de conhecer minha vida. Quando você estava conversando, que vinha aquela tontura, que você não conseguia concentrar nas pessoas, na conversa, e você achava que era a ação do inimigo, você fazia o quê? Repreendia. É? Orava, repreendia e nunca passava. Não passava? Não passava. Então eu comecei a pensar,
é algo que é maior que eu. Provavelmente Paulo deve ter feito isso também. Você sempre lembra de Paulo, Eu né? lembro dele. Eu sempre lembrava dele, porque ele deve ter feito isso também. Ele deve ter repreendido, até que ele ouve o Senhor dizendo aquela frase que é muito difícil, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu pensava nisso, me dava uma revolta. Porque eu não queria que Deus dissesse isso pra mim. Eu não queria que ele dissesse assim, ó, ai, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não queria isso, eu não queria sofrer. E era só o que eu fazia, sofrer. E eu percebi que certas coisas, ainda que você ame o Senhor, você só é habilitada no sofrimento. É através do sofrimento que a gente recebe níveis maiores. E o sofrimento que para nós muitas vezes é ruim, para Deus é tão pedagógico. Torna-nos seres humanos maduros, mulheres sábias, né? Então, eu passei por esse processo, Zilda. E apesar de estar com a minha família, era um pouco solitário também. Porque por mais que eu explicasse para o meu esposo, ele não entendia a dimensão daquilo. Eu só sei que eu já não era mais a mesma. Eu vivia com as pessoas, mas não era mais a vida das pessoas. E um dia, chegando na igreja, e todas aquelas sensações, inclusive quando eu ia pregar. Tinha horas assim que eu ia pregar, parecia que eu ia desmaiar para morrer. E eu tava, quando eu olhava, eu tava de pé ainda. Eu disse, gente, que sensação horrível de morte. Mas eu continuava viva. Então eu dizia, gente, mas isso é muito forte, muito forte. E eu morria de medo na época, né? Imagina, é uma experiência de que parece que tu vai morrer, mas tu continua viva. Então, na hora da pregação, eu pregava e continuava pregando, e os cultos realmente fluíam, né? De uma experiência, de uma carga com Deus. E eu comecei que, na medida que eu sofria, a presença de Deus aumentava também. Claro que a gente não quer a presença de Deus de uma forma assim, mas na verdade, na medida que eu sofria, eu vi o Senhor também fazendo grandes coisas. E passado esse tempo de sofrimento, um dia eu escutei pela segunda vez a voz de Deus. Eu orei e disse, Senhor, mas por quê? O porquê, Senhor? Que eu tô sofrendo tanto? O porquê? E eu perguntei e um dia ele me respondeu, eu só escutei uma voz e disse assim, ó, vida piedosa. Vida piedosa. Só essa frase. Vida piedosa. E o que significava para você essa fala dele? Na época eu não entendia. Mas hoje eu entendo que essa vida piedosa, Zilda, seria uma vida mais humana, mais sofrida, mais semelhante a Cristo, mais parecida com Jesus, aonde eu entendia o sofrimento das pessoas, sabe? Eu começava a entender a dor das pessoas. Eu me tornei sensibilizada pela causa humana. E ali, através desse sofrimento, eu entendi a virtude de sofrer, sabe? E o quanto a gente quer fugir desses sofrimentos. Quanto a gente quer fugir, o Senhor quer nos habilitar. Porque tem uma causa, né? Tem um motivo. Você acha que algumas virtudes em sofrer é vontade de Deus? Muitas virtudes. Muitas, Hildas. Muito. Inclusive, quando você sofre e você tem que continuar servindo o outro. Quando você sofre, você tem que continuar fazendo a comida da tua família. Porque a gente é muito alma. Ai, hoje eu tô sofrendo, não vou amar ninguém, não vou fazer comida. Quando você tem que dar uma palavra para alguém, mesmo você não sendo, você sendo a sofredora no momento quando você precisa da palavra. Porque é muito fácil você pregar quando tá tudo bem, você ir na igreja quando tá tudo bem. Então Deus me tornou uma pessoa de ter que avançar, ainda que não esteja nada bom. Porque às vezes eu tava tonta e eu tava fazendo comida para minha família. Eu tinha que continuar a minha vida. Não podia parar porque eu estava sofrendo. Porque ou eu tinha me matado, ou a minha família estava toda desestruturada. E foi aí a virada de chave na minha vida. Quando o Senhor viu que eu me tornei uma pessoa muito mais elevada do que eu era. Resistente, né? Você se torna resistente mediante o quadro da doença que não tinha diagnóstico, que muitos não iriam entender, Exatamente. a dor, o sofrimento. Você tinha que estar ali de pé. De pé, E o pra todo mundo. interessante é que você não para nem para ministrar, ou poderia, né, pôr umas desculpas, não estou muito bem, estou oscilando, eu estou aqui, mas de repente minha mente some do lugar. Eu já tive uma experiência dessa e é muito ruim. Sim.
muito ruim. Parece que você saiu do lugar e não sabe onde está. É coisa muito rápido, né? Isso é um reflexo que dá assim. É verdade, Zilda. Meu É forte Deus! demais. E você volta a continuar fazendo o que você nunca parou. Não. É esse momento que você fala que são os 3 anos e meio que você luta com Deus, né? Assim, para Exatamente. entender, lutar com Deus no Exato. bom Bom sentido. sentido de querer entender por que que aquilo está sobrevindo na sua vida. Foi verdade, Silda. Foi uma luta com Deus, porque até então eu achava que era uma luta com qualquer pessoa, menos com Deus, né? Ah, e o que me vem na cabeça era realmente quando o Jacó luta com Deus, né? Quando ele tem aquela luta, aquele confronto espiritual, e o Senhor fere a coxa dele, e o Senhor gentilmente diz a ele: Ó, você venceu a luta, né? O Senhor é muito cordial, acho muito lindo essa parte dele. Uhum. Ó, você venceu a luta, Jacó, você lutou com Deus e você venceu. Hoje eu troco o teu nome, né? Eu te dou uma nação. Então, o Senhor, ele é muito cordial, né? Então, naquela hora ali, passando 3 anos e meio, né? Minhas meninas já estavam com quase 4 anos. Inicia então ali, algumas semanas antes, eu começo a notar uma mudança. Uhum. Uma mudança na atuação, né? Na forma de atuação. E nessa mudança, acontece algo bem forte. Eu ouço o Senhor falar de novo. Só que ele diz assim, ó. Você está protegida. Eu não sabia. Como assim está protegida? Eu só sei que quando me avisava era pior do que não avisar, porque eu morria do medo, né? Ai, tô É. protegida, meu Deus, aquele medo vinha, meu Deus, tô protegida, porque alguma coisa vai acontecer, né? A gente fica com medo da antecipação ali e realmente aconteceu. Num dia, eu fiquei com uma palpitação, aí era a última mesmo, né? Era a final. Eu fiquei com uma palpitação no peito das 2 da manhã, das 2 da tarde às 11 horas da noite. Só que assim, Zilda, tinha hora que eu escutava, eu ia medir o meu pulso, eu tava sem pulso, eu tava viva. E aquilo eu fui ficando, eu vou morrer de medo agora. Eu disse, eu vou ter que confiar no Senhor. Porque no fundo era sobre isso. É você sentir dores e confiar no Senhor. É você parecer que vai morrer e continuar confiando no Senhor. E continuar na vida. E na hora que eu fui medir, eu disse, gente, o que é isso? Eu não tô viva, eu tô viva. Foi uma experiência muito sobrenatural. E ele batia, daqui a pouco ele descompassava e ficou até às 11 horas da noite. Quando ele viu que realmente eu não tinha mais medo nem da morte, o Senhor disse assim pra mim, ó. Eu fui dormir, assim, ó, quer saber? Eu falei, né? Não foi o Senhor. Eu disse assim, quer saber? Se eu for morrer, que morra dormindo. Aí eu vou dormir, chega. Ai, não. Pensei, vou dormir. E quando eu me deitei pra dormir, aí eu escuto uma voz, daí eu começo a perceber algo diferente acontecendo na minha vida. Uma transição, né? Eu vi uma pedra muito bonita, assim, uma pedra mais roxa, sabe? E quando eu vi aquela pedra sendo lapidada, eu escutei a voz dele dizendo assim: Não acabou ainda. E daí, novamente, eu sentia aquelas palpitações do coração, só que daí eu já não estava mais com medo. Quando eu reconheci a voz do Senhor, eu já fiquei bem tranquila. Eu disse: Ai, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. É quando você está prestes ao novo, né? É um novo nascimento, era um novo agir do Senhor. E ali, Zilda, passado alguns dias perto da pandemia, em 2020, tem um lugar bem lindo na minha cidade, que é a Barra, que é um encontro, uma junção, né, do rio com o mar. Naquele dia em especial, eu saí com a minha família. Mas estava um clima muito diferente já no ar, né? O Senhor faz a gente conseguir discernir um tempo do outro. E quando eu estava entrando na água, estava eu, minhas meninas, meu esposo, ele disse assim: Filha, sou eu. Nossa, Zilda, foi uma emoção tão grande para mim. Foi muito grande. Porque agora algo ia acontecer da minha busca, do meu desejo, do meu sonho, daquilo tudo que eu queria receber do Senhor, mas eu não podia. Eu não queria ter uma vida rasa com Deus. Eu queria ter uma experiência ao meu Criador. Eu queria. E eu escutei, filha, sou eu. E na hora ele disse assim para mim: agora tu vai entender o que que tu viveu nesses 3 anos e meio. Não era o diabo, era eu. Era eu. Eu te feri, minha filha, porque eu precisava ver se tu ia se tornar uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor cristã, uma melhor filha para mim. E tu fosse aprovada. E a partir de agora, eu tô te habilitando para você ouvir minha voz. Eu vou viver de uma forma diferente com a tua família. Eu vou viver uma forma diferente com a igreja.
E eu escolhi a tua vida nesse tempo para viver isso. E ali, Zilda, eu fiquei chocada. Eu só consegui falar pro meu esposo na hora. E eu pensei que ia passar, só que não passou. O Senhor continuou ministrando e eu comecei a discernir tudo que eu passei naqueles dias. E eu conheci um Deus de perto. O Deus que ele vai te provar para te dar níveis maiores. Glória a O Deus. Senhor não vai te provar só para ver a tua dor. Ah, tô te espizinhando, tô fazendo sofrer. Não. É para te dar mais para ele, dar mais para pessoas, dar mais para tua família, te conhecer muito mais, né? Ter responsabilidade com aquilo que Deus faz. Então eu passei daí o tempo da pandemia, eu, o Senhor, ouvindo a voz dele e sendo habilitada, porque o Senhor vai fazer um grande avivamento na terra ainda, né? O Senhor me comunicou verdades, como a gente estava conversando, umas a gente pode contar, outras não pode contar. Sim. Mas esse grande avivamento vai acontecer. E ali ele começou a falar de uma nova estrutura que vai se formar, onde ele quer que as pessoas entendam ele de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais como o Deus, né, que é o Deus do nosso universo, o Deus da nossa vida, que não é só o Deus do nosso cristianismo, que é o Deus do todo, né? Então a minha cabeça também era muito limitada nesse sentido. E o Senhor foi me dando essa evolução. E hoje, o que eu posso aprender disso tudo é que se você não tiver fome com Deus, se você não amar o Senhor de todo o teu coração, as experiências morrem, a igreja morre, né? As experiências dentro da igreja morrem e esse avivamento se torna cada dia mais distante. Deus nos chama para ter essa experiência com o Senhor e ainda, embora a gente tenha que sofrer, que seja para viver esse novo e esse sobrenatural. Então o Senhor foi me ensinando, Zilda. Foi falando comigo algumas verdades, né? Coisas que afastam a igreja dele, coisas que afastam as pessoas da igreja e coisas também que fazem várias igrejas, várias placas se brigarem entre si. Então, o Senhor foi me gerando foi me ensinando, né? A palavra de uma forma diferenciada, que talvez ensinou para outras pessoas. E esse conhecimento foi dando-se a mim, foi gerando um conhecimento, uma sabedoria. Eu tinha que aprender a dividir as tarefas do dia a dia e entrar nesse novo ministério, nesse novo chamado. E Deus falava contigo todos os dias? Todos os dias. Você anotava? Não, daí, o que que acontece? Como já é todo dia, quando você hábito. esquece, ele lembra, né? Então, é como se o Senhor começou a ser o meu caderno, né? O Senhor começou a me orientar, ele sendo como alguém que sempre está ali ministrando aquilo que eu tinha me esquecido. Então, eu fui abrindo mão dos cadernos para poder ouvir, porque não dava tempo de ficar anotando, né? Você consegue contar, ou se você pode contar, alguma dessas vozes que Deus falou contigo, que você disse que vai existir ainda, futuro? Vai acontecer esse avivamento. Como que foi essa experiência? Porque nós estamos em 2025, você teve esse aprendizado, essa intimidade com Deus em 2020. Ele te contou algo que já aconteceu ou você ainda está aguardando o que vem acontecer? Algumas coisas ele falou de coisas do passado que a gente acabou não tendo entendimento na época e me ensinou. E outras vai acontecer no futuro. Né? Algumas não dá para contar hoje, mas uma incrível que me libertou muito, Zilda, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, é o fato de quando a gente vai orar, a gente se comunica olhando para o céu. E eu tinha uma dificuldade, Zilda, isso eu tô falando por mim. Talvez outra pessoa que esteja em casa assistindo não sua tenha. Experiência, Exatamente. Né? É sua experiência. Mas eu tinha uma dificuldade de entender essa parte, tipo, o Senhor tá no céu, daí o Senhor tá aqui, aí tem um trono, né? Esse trono ele tá sentado. Como que funciona isso? Eu tinha essa dúvida. Então, e dentro dessas questões tinha muitos debates teológicos que ninguém sabia o que era. E como eu estava ali ouvindo a voz do Senhor, amém, né, Senhor? Gostaria de entender um pouco sobre isso. Ele disse assim, isso é algo muito interessante e que eu quero que você explique para as pessoas. Foi isso que ele disse. E então ele falou assim, ó, isso vem da visão que eu dei para Isaías, aonde ele fala, né? Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E ele disse, filha, note que isso é uma visão para aquele tempo, aonde os governos eram de reis.
Eu queria que Isaías entendesse e passasse para o povo aquela visão de que sobre todo o governo humano, que sobre toda a potestade, sobre todo o mal e sobre todos os governos da terra, eu sou o soberano trono. Eu sou o trono de soberania sobre governo e de justiça. Porém, minha filha, não tem a ver com um espaço físico. Não tem a ver que eu esteja realmente num trono feito como se fosse um trono simbólico. A visão era uma ilustração, porém eu estou sobre toda a terra. E essa visão do trono era exatamente isso, era uma simbologia para aquela época. E então aí ele começou a explicar. Então a minha igreja me bitolou, me colocou num trono, e hoje as pessoas falam comigo como se eu estivesse do céu, e eu disse, Senhor, tu fica como ele? Do lado. Daí eu escutei o Senhor dizendo, do lado. Eu fico do lado. E aquilo me libertou, Zilda. E eu comecei, então, a ensinar isso para várias pessoas. Do poder do relacionamento. Do poder de entender a entrega do Senhor. De conseguir discernir aquilo que é uma visão, né, representativa do poder de Deus e daquilo que é figurativo. Outra coisa muito incrível, eu sei que isso pode gerar até um pouco de polêmica, mas eu tô, como a Zilda falou aqui, contando a minha experiência e aquilo que o Senhor me falou. Eu lembro que nós tínhamos debate teológico na igreja sobre se Deus riscava o livro da vida, o nome do livro da vida, se Deus deixava o livro da vida, né? Deus apaga se a pessoa se desviar. Deus risca o livro da vida se a pessoa se desviar, ou ele mantém ali, né, e tudo mais. E um dia eu perguntei também, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso dessa resposta. O Senhor vai apagar o nome das pessoas? O Senhor vai manter o livro das pessoas, o nome das pessoas nesse livro? Como que é? Então ele disse assim, filha, o livro, ele simboliza a minha memória eterna. Não quer dizer que eu tenho um livro na minha mão onde eu estou riscando o nome das pessoas. Ah, fulano se desviou. Ah, lembrei aqui. Vou tirar agora o nome dele. Ah, nossa, olha aqui, vou tirar o nome. Não, minha filha, significa a minha memória eterna. E daí onde ele falou, é isso que a minha igreja perde. Que muitos estão discutindo e fazem igreja, aquela que Deus risca o nome da Bíblia. Então ele começou a dizer, minha filha, o teu ministério é necessário. Você vai libertar a minha vida e vai libertar a vida de outros também. Essa foi a frase que eu ouvi dele. Então, assim, só de tu imaginar que essas coisas, elas impedem o discernimento da pessoa de crescer, de ter sabedoria, de ter maturidade, de entender que as coisas criadas, como livros, coisas assim, os homens criaram, o Senhor usa as visões para nos ensinar, essas estratégias para nos gerar o intelecto, né, abrir a imaginação, abrir, só que ao mesmo tempo as pessoas não entenderam que era uma alegoria, que era uma visão, né, do todo, da mente dele, né, da sua sabedoria. E isso foram coisas e são coisas que eu tenho ouvido diariamente para poder abençoar a vida das pessoas. Porque quanto é bom entender que Deus está do meu lado. Quanto é bom entender que como a visão de Apocalipse, né? Quando o Senhor descreve a visão de Apocalipse, ele diz, né? Os meus olhos são como chama de fogo, né? Os meus pés como os pés de latão reluzente. É uma visão também, mas não é. Ele não tem um pé de latão reluzente, né? O latão, coisas criadas pelo homem, dos matérias, das obras-primas que o Senhor fez na terra. Mas através dessa figura de linguagem, ele ensinou o seu povo. Então, muitas vezes eu falo por mim, orei imaginando Deus com um pé de latão reluzente. É mesmo. Né? Uhum. A gente cria essa fantasia. Nossa, eu imaginei os olhos do Senhor numa chama de fogo. O fogo, criado por Deus. O latão reluzente, criado a boca saindo uma espada. Então, essas visões, né, ilustrativas que o Senhor usa para ensinar o seu povo foram, de uma certa forma, deixando a nossa vida paralisada, né? Nessas coisas. E o Senhor foi falando comigo. E foi ministrando comigo, e foi falando comigo. E juntamente com isso eu tenho visto o sobrenatural do Senhor no relacionamento das pessoas, na vida com Deus, através do conhecimento que vem para libertar. O conhecimento não vem para aprisionar, ele vem para libertar. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Interessante esse seu relacionamento com Cristo,
E é importante também enfatizar que Deus, ele trabalha na linguagem que o homem pode entender. Exatamente isso. Né? Como que você vai ensinar uma criança, alfabetizar uma criança? Você precisa de colocar umas figurinhas ali, Perfeito. né? Para mostrar a nuvem, da onde cai essa água que vem lá de cima, que, né, ali o oxigênio. Tem umas figuras para você fazer essa criança entender no intelecto dela muitas outras coisas. Zilda, né? tá falando algo que ele falou para mim no dia. Ele falou exatamente essas palavras. Como que a gente ensina a criança? E ele disse assim, filha, a humanidade era minha criança. Só que a criança cresceu. Agora, a evolução de muitos, pastora Suzy, não evolui por não buscar o conhecimento, né? Deus, ele é acessível. Claro, você não tô vendo ele aqui, você tá vendo? Eu não tô vendo, mas eu sinto ele aqui. Claro. Eu sei que ele está aqui conosco, né? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele pode estar em 1000 lugares ao mesmo tempo, em espírito. Então, só pode entender e sentir essa presença se estiver conectada no espírito. Caso contrário, vai dizer, estão todo mundo louca. Pois é. Então, eu acredito sim, é interessante esse meio também de você ter tido essa experiência com Deus, pelo fato, né, que eu estou entendendo, que desde criança você vem com um monte de indagações. Você cresce, né? Querendo saber onde está Deus, como que é esse trono. Então, Deus, ele sabe, ele é perfeito em tirar todas as dúvidas. Amém. Então, para ti, foi necessário ele dar essa explicação. Né? Agora, sobre o livro da vida, é claro que Deus ele não esquece das coisas, ele é poderoso. Ele vai estar lá, tudo registrado. Mas para nós entendermos que o nosso nome está escrito, nós imaginamos um livro. Exatamente. Né? E colocou o nome lá. Exatamente. É lindo o trabalhar de Deus, porque Deus ele se revela da maneira que ele quer. Exatamente. Com a necessidade do homem. Exatamente. Tem pessoas que aceitam a Jesus em um dia, tá 2 meses na igreja, já entra para um curso de teologia, daqui a pouco aquela pessoa, ela sabe mais do que eu que nasci na igreja. Porque isso é a busca, é o relacionamento, é a forma de Deus querer, né, se revelar com a pessoa. E é incrível isso que tu falou, Zilda, da questão do livro, de a gente entender isso, mas aí está um problema bem sério, quando eu passo a fazer com que esse entendimento gere divisão. Mas eu creio que tem um livro no céu. Exatamente. Sabe por que eu creio? Porque vai estar tudo escrito lá. E o anjo do Senhor vai ler. Então, mesmo sendo figurativo na nossa mente, né, que né, nós estamos falando que a gente ensina mostrando o copo, a água, como que essa água está transparente, o que aconteceu? Teve um processo para essa água chegar no nosso copo. Eu quero crer, mediante também o que eu já entendi, que no céu tem um livro, porque lá vai ter muitas coisas escritas. Amém. Que o fogo que vai aprovar. E você imagina que é uma labareda de fogo. Glória a Deus, aleluia. Né? Uma labareda de fogo que vai aprovar nossas obras. Que obras é essa? É muito... Ai, não vou entrar no Apocalipse aqui. Amém, não. Mas eu respeito esse seu discernimento e Deus se revelar dessa forma para você. Porque ele sabia que você ia pegar tudo isso que você ouviu dele, né? Que você ouviu dele, para estar passando para outras pessoas, ensinando o começo da fé, não criando divisões. E o mais incrível foi os testemunhos, né, Zilda? As mulheres vieram contar assim... Tu não imagina como me libertou saber que Deus é perto. Tu não imagina como me libertou a simplicidade da linguagem de Deus, né? Sem frufru, sem demagogia, sem hierarquia nesse sentido, né? Então, elas começaram a dar testemunho do poder de Deus que emanava dessas experiências, né? De libertação, porque é uma libertação. É esclarecedor, exatamente. Né? É esclarecedor. Então, assim, você passa a entender um Deus muito mais acessível, muito mais real, menos figurativo e mais dentro da tua vida. Né? Então, essa forma de comunicação de Deus, ela foi me aprimorando, né? E eu acredito que Deus vai fazer isso durante toda a humanidade.
né? Deus vai fazer isso. Nós estamos em 2025. Se nós formos olharmos hoje, nós vemos a evolução da humanidade nesses anos, né? E nós continuamos assim, e os cristãos também. E uma das coisas que ele me falou foi exatamente isso. A mentalidade das pessoas a respeito de mim, do conhecimento de quem é Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Não parou, né? Não parou. A terra vai ainda se encher muito mais do conhecimento da glória do Senhor. Que coisa linda, Su. E depois desse momento que você continua ouvindo a voz do Senhor Jesus, no nosso Deus, te mostrando a capacidade que Ele tem de se revelar ao homem na terra, você cria um vínculo, uma intimidade com Cristo a ponto de querer reunir essas outras pessoas e passar essa sua experiência à frente? Como ficou? Eu acho que o que mais vale é as questões dentro, não no âmbito de ganhar um campo, né? Mas a respeito de tu ver que as pessoas estão tendo dificuldade no relacionamento com Deus. Que elas estão tendo dificuldade de entender. Até estava conversando com uma amiga esses tempos, ela disse assim para mim... Ai, Deus não nos decepciona. Eu disse, não, Deus decepciona a gente também. É natural. Você espera algo de Deus, Ele não faz... A gente se decepciona, mas não é porque a gente se decepcionou que a gente vai abandonar Deus. É natural no relacionamento você ter frustração, você ter essas decepções. E na hora ela falou comigo, é verdade, Fran. Deus realmente nos decepciona, mas não é lindo, não é libertador saber que apesar de Deus não fez nada que você queria e você continua amando Ele? É libertador. Então, assim, a gente fica nesses jargões, né? Deus não me decepciona. Não, Deus decepciona e amém, tá tudo certo. Não, é o homem que se decepciona sozinho. Sim, e também. Quer transferir isso exatamente, para Deus. Mas quando a gente gera um relacionamento, relacionamento ele não é superficial ao ponto de você dizer assim, eu nunca me decepcionei. Sim, a gente se decepciona. É porque às vezes, né, Su? A gente tem muitas as nossas vezes, decepções. Se as coisas não saírem do meu jeito, do meu modo, pronto. Exatamente. Já fiquei chateada, Exatamente. já me decepcionei. E com Deus não é assim. Exatamente. Deus não tem que fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. É aí o relacionamento. Quando eu passo além da minha expectativa, frustrada muitas vezes, eu evoluo e digo, mesmo assim, eu continuo servindo meu Deus. Independentemente. Exatamente. Isso é o bonito da fé. Né? A fé não é da maneira que a gente pensa, mas você continuar, apesar das dores, né? Deus me trouxe esse sentido de eu ser verdadeira com Ele. Uma das coisas que é muito importante falar também é a questão da comunicação real com Deus. O quanto nós nos aprofundamos em fazer firulas por medo. Por medo de que Deus venha nos punir. É muito incrível quando eu me via num relacionamento com Deus, de orar, ou às vezes ir para a oração e pensar, ai, mas eu tenho que orar hoje, porque senão algo ruim vai vir. Tinha isso na sua mente? Tem, e sobre muitos cristãos. Nossa, faz 3 dias que eu não oro. Chega a ser um peso, né? Exatamente. Faz 3 dias que eu não oro. E isso era o motivo de o povo de Israel muitas vezes não ser aprovado. Quando ele fazia algo para o Senhor por medo e não por amor. Então, amar a Deus é que, além de que eu esteja pensando tudo isso, eu tenho que comunicar para Ele. Eu tenho que falar, olha, Senhor, eu estou aqui, ainda que eu esteja aqui por medo, porque parece assim que eu não posso deixar de orar, que o mal vem, né? Que uma coisa ruim, uma tribulação vai vir. Então, o Senhor me disse assim, ó, eu quero que os cristãos, que as pessoas, elas entendam esse formato de relacionamento não como peso, mas algo leve. A qualidade do relacionamento, a profundidade nos detalhes, né? A forma da comunicação, sem peso, sem culpa, simplesmente estar ali porque você ama o Senhor. Então, ele me ensinou que existem 3 camadas, né? Quando eu vou para um relacionamento com Deus por medo do inferno, por medo de morrer, por medo de que alguma coisa ruim venha sobre meu filho, é o primeiro relacionamento, ainda é um relacionamento superficial. O segundo é quando eu vou porque é uma obrigação. Eu vou orar porque eu sou cristã, né? Eu vou orar porque a Bíblia me pede para orar. E o terceiro nível, que é o nível mais completo, que é aquele que você vai pelo deleite. Você vai porque você ama o Senhor. Você vai porque você quer ter experiência com Ele. Você vai porque Ele é parte da sua história, porque Ele é a tua vida, Ele é toda a tua vida. Então, os níveis, a camada do teu relacionamento com Deus, ela vai se aprofundando na verdade de quem você é, primeiramente. Porque se você esconde quem você é para Deus,
ali já é uma quebra. Por isso que o povo de Israel é incrível quando ele diz assim, Moisés, a gente não quer. Vai lá falar você. Vai você receber. E eles tinham medo. Eles não queriam ouvir Deus porque eles tinham medo. E Moisés, que andava com Deus, era o íntimo que realmente sabia. Eles diziam, gente, vocês não entenderam ainda que ele só está falando assim para que vocês entendam, que vocês o temam, que vocês o compreendam, para que vocês obedeçam, para que vocês respeitem. Então, eles não entendiam essa junção. Que existe o nosso Deus que é totalmente amoroso, mas que nos conduz a um caminho de arrependimento, a um caminho de transformação. Então, quando eu junto esses dois tipos de afeição, né? De discernimento, eu sou um cristão mais completo, né? Então, esses dois polos, né? Quando eu faço distinção, quando eu faço essa distinção, eu deixo de ganhar de um ponto de Deus e eu deixo de dar o outro ponto para Deus, né? Então, o relacionamento é uma intimidade onde você fala a verdade com Deus. É incrível que muitas vezes na minha caminhada com Deus, eu queria desabafar com a pessoa mais próxima, né? Eu me indignei com aquilo, eu me revoltei com aquilo, então aquela pessoa mais próxima, eu chegava perto dela e já desabafava. Quando eu ia fazer minha oração, eu já não tinha mais nada para falar. Não tinha mais nada, porque eu já tinha falado tudo. Então, eu comecei a desabafar para Deus. Ainda que não fosse no meu momento de oração, lá dentro do meu quarto. Tinha várias vezes que eu pensava, eu vou entrar no meu momento de oração e vou falar isso tudo. Mas o calor do momento já passou. Aquela hora, sabe, de soltar essas verdades para Deus na hora do teu momento, na tua dor, no teu sofrimento. Então, eu parei de terceirizar o relacionamento, onde eu vou... hoje eu tô indignada com isso. Tu fala até pro teu esposo, muitas vezes que tá mais próximo, eu comecei a deixar de terceirizar. E comecei a falar para o Senhor, Senhor, eu tô revoltada agora. Eu tô indignada agora. Se eu pudesse, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E o Senhor começou a se alegrar da minha vida. Quando Ele disse, é isso que eu gosto. Quando um filho entende o poder do relacionamento com Deus, que é uma conquista dele. Foi uma conquista de Jesus. Olha o quanto foi caminhado até aqui, né? Entender que no aspecto, né, do povo judeu, eles tinham somente uma parte. Quando Jesus vem, nós temos as duas partes. Então, nós começamos a entender que existem as duas medidas de Deus. E nesse desenvolvimento é onde a gente começa a ganhar no relacionamento com Deus. E ali eu comecei a ser habilitada para realmente que as pessoas vivam esse Deus tão, tão sobrenatural, tão pessoal. Glória a Deus. Coisa linda, bom te ouvir, né? Jesus, ele é o nosso maior mestre, né? Ele veio para nos ensinar. Amém. Aquilo que a nossa mente humana jamais, não existe nada que poderia nós entender esse amor, essa comunhão, essa sede por Deus. E foi tudo através de Jesus vindo, passando todo aquele sofrimento sem precisar passar, né? Por amor a nós, para nos ensinar. Enfim, através de Jesus que Ele nos ensinou a orar. Mas eu sei que eu tenho que orar. Nós não precisamos orar. Não, nós precisamos orar, porque Jesus foi orar. Foi olhar para o monte. Quer dizer, Ele olhando para o monte, não olhando para o céu, simbolizando que, mostrando para nós do lado figurativo. E Jesus, ele foi muito categórico e mestre em tudo aquilo que nós podemos nos espelhar dentro da Bíblia, que é a bússola que vai nos levar ao céu. Foi Jesus Cristo com suas maravilhosas experiências, suas dores, suas renúncias. Foi incrível, Zilda, que isso que tu tá falando é uma verdade, sabe? O Senhor foi me levando a entender, né, a disciplina da oração, que é uma disciplina, é um hábito, né, que a gente vai sendo guiado por Deus. E antes de ouvir a voz dele, eu comecei a também habilitar minha mente para isso. Então, eu comecei a orar em pensamento. Quando eu estava orando em pensamento, eu me esquecia, eu voltava. Então, eu comecei a orar em pensamento, falando com as pessoas. É muito difícil, mas vai criando esse vínculo, né? Eu orava falando com as pessoas dentro do pensamento. Então, eu fui tentando encurtar, porque um livro, ele me abençoou muito. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas é maravilhoso. Enquanto ele começa a fazer a sua vida, a oração para Deus, né? E eu comecei a fazer isso, antes de eu começar a ouvir a voz de Deus. Então, eu comecei a orar na mente, em pensamento, o tempo em todo. Antes, eu tinha só um momento de oração, né? Eu passei, a ter momentos de oração e também a entrega no pensamento.
Então, conversava com minhas filhas. É incrível. Se vocês não fizeram isso, façam isso, porque é incrível. Você orar na mente, falando com uma pessoa. É possível. Você começa a sentir um amor maior pela pessoa. Você consegue entender que a situação que a pessoa tá vivendo não é contra a tua vida. Ela tá tendo as lutas dela. Ela tá tendo os momentos dela. Isso é direito dela. Às vezes a pessoa se entristecer, sofrer, é direito dela. Deus permite com que a gente tenha esse direito, né? Então, isso tudo foi me habilitando na minha mente para eu poder ouvir a voz de Deus. Então, a chave que eu dou hoje, se você quer ouvir a voz de Deus muito mais, ore em pensamento. Em todo o tempo. Se esqueceu, volta. É um hábito, né? Você vai orando em pensamento, você esquece, lembra de novo. Ah, passou 10 minutos, passou 20 minutos. Ah, lembrei. E vai encurtando esse tempo. Quando você vê, você está orando quase que a metade do dia. É oração, né? Orar sem cessar. Exatamente. Sem parar. A oração contínua. É aquela que eu posso estar aonde eu estiver e minha mente estar no céu. Perfeito. Glória a Deus. Lindo esse testemunho. Mas teve algum outro momento, Suzy, que você teve, assim, um impacto com a experiência que você tanto buscou em Deus, além dessa de ouvir Ele se revelar a você que Ele estava à sua altura, que Ele estava ali? Qual foi outro momento que você, depois de entender que esse Deus está com você nesses momentos de tribulações, momentos de alegria, conta para nós. Foi quando eu comecei também a ter a visão dele, né? Que agora que está se abrindo, né? Foi quando, depois de eu ouvir nesses 3 anos e meio, agora que eu tô passando para um novo nível, onde eu tô começando a ver mais a fisionomia dele, né? O rosto dele no meu dia a dia, né? Em alguns períodos do dia, eu tô conseguindo ver a face do Senhor. E isso você quer tem dizer marcado. para mim que a visão que você tem... Exatamente. É uma visão. É uma... Como que é as suas visões? Assim, é como se fosse o rosto dele, né? O rosto dele aparecendo para mim e falando. Ao invés de só eu ouvir também, né? Agora a voz, né? O rosto tá se juntando com a voz, né? Então, é como se eu tivesse já passando por um próximo nível, né? E isso me deixou muito feliz, aquela visão linda, o Senhor tão lindo e um rosto totalmente tão cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de virtude. Então, eu tô assim, ainda estou aqui, né? Chocada com o que eu tenho vivido. Porque tanto que eu queria, eu não imaginei que era tanto. E ele disse assim, tu me incomodou tanto. Como um pai como brinca com o filho. Ele disse, você me incomodou tanto, tanto. Tu queria tanto. E eu quero te encher dessas experiências comigo. Para abençoar outras vidas. E para a glória de Deus, essa visão tem se tornado mais rotineira, né? Mais cotidiana. E vai criar uma expansão que não vem de mim. Né? Essa expansão é algo que Deus quer fazer na humanidade, né? Essa glória que o Senhor quer se manifestar na humanidade. Essa forma de comunicação onde Ele é tão pessoal na vida das vidas, né? E as pessoas não têm ideia. As pessoas não têm ideia quanto Ele se preocupa com o pequenino, com aquilo que é pequeno, com aquilo que parece para nós tão insignificante, mas é tão importante para o Senhor. Ele começou a fazer parte do meu dia a dia. Parte da minha história. Gente, a minha família é importante. Uma coisa é você saber que a sua família é importante para Deus. Outra coisa é você ter a experiência. Outra coisa é você vivenciar que a tua família é importante para Deus, que a tua casa é importante para Deus, que o teu casamento é importante para o Senhor, né? Que tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua história é importante para Ele, vai validar a tua vida, vai validar o teu ministério, o teu casamento, o teu chamado. Então a gente é restrito, a gente acha que a nossa vida é só a vida da igreja, a vida da religião, é o ministério. Não, mas ele é muito mais profundo, né? Glória a Deus, pastora Fran. Mas a senhora me contou um pouquinho antes, né? Nós estávamos conversando sobre os sonhos. E eu achei um pouco interessante quando a senhora disse que existem sonhos ruins, que é o próprio Deus que nos faz sonhar para nós voltarmos para a essência que é Ele. Como que é essa sua experiência com Deus nos sonhos? O que o Senhor falou para mim, ministrou na minha vida, é que o Senhor se veste para um propósito na vida de uma pessoa. Se Ele vê alguém com um ministério de libertação, uma pessoa, um evangelista, uma pessoa que ministra vidas, mulheres, casais, e Ele vê essa pessoa ainda um pouco crua, Ele vê essa pessoa ainda sem dinamismo, uma pessoa que tem poder, então Ele começa a gerar uma forte pressão
para que esse ministério venha para fora. E muitas vezes, por isso que muitas pessoas acordam, né? Às vezes ela sonha que está expulsando um demônio ou que ela está exercendo o ministério de libertação e ali ela começa a falar em línguas, porque o Senhor vai gerando no confronto, como se você já estivesse ao vivo ali, você já ir se disciplinando nesse chamado, já ir se moldando para esse chamado. Então, muitas pessoas às vezes veem, o diabo me deu sonho, tá, mas o resultado daquilo foi o quê? Foi o diabo que foi glorificado ou foi o Senhor? Então, assim, o Senhor é glorificado quando muitas vezes vem aquele sentimento de, nossa, eu sonhei com o diabo. Não, o Senhor estava te habilitando porque você acordou ali, você já pensou na vizinha que você queria orar. E às vezes o sonho é com a vizinha. E a vizinha está com problema realmente, né? Então, o reino do Senhor é glorificado quando ele se veste para um propósito na tua vida, né? Muitas mulheres, às vezes, elas sonham que elas estão abafadas. Mulheres que têm voz, mulheres que cantam e que param de cantar. Às vezes, elas sonham que elas estão realmente sufocadas e no sonho o Senhor mostra. É por causa que você calou a sua voz. Então, o Senhor, ele vai dinamizar o propósito de alguém através do conhecimento que ele tem sobre o chamado, sobre o ministério. E cada um, Deus quer deixar uma marca espiritual, né? Cada um, Deus quer deixar um propósito espiritual. A vida das pessoas é importante para o Senhor. E quando nós entendemos isso, o Senhor começa a nos habilitar de uma forma diferente, né? Eu lembro de uma coisa bem interessante que aconteceu no Ministério de Libertação, que antes de eu ministrar numa vida, assim, nesse sentido, eu passei a ter sonhos recorrentes com aquilo. Mas eu fiquei com medo, porque eu disse, isso vai acontecer de verdade. Só que quando eu tive a experiência de ter que orar por uma pessoa por libertação, naquele momento, eu lembrei do meu sonho. Eu sabia o que eu tinha que fazer por sonho. Porque na hora o Senhor me ensinou naquele sonho, né? Então, a visão, aquela visão, né, parecia algo ruim, mas me trouxe tanto benefício. E Deus deseja essa maturidade no meio cristão. Deus deseja a maturidade no meio do nosso povo, né? Às vezes, nós damos tanta glória para as coisas do diabo, né? Que nós esquecemos que Deus, ele está acima disso tudo. É verdade. Né? O Senhor, ele quer que as nossas vivências venham para ele, né? A nossa experiência venha para ele. E incrível foi que quando eu tive a primeira experiência com esse Ministério de Libertação, foi pelo sonho que eu sabia fazer. Porque por mais que alguém te ensine na teoria, você só vai aprender na prática. E sonhos são representações da prática, né? São práticas que você vai ter talvez no futuro. Então preste atenção nos seus sonhos. Deus fala muito por sonho, Jesus fala muito por sonho e nós devemos estar atentos a ele. E eu agradeço aqui o convite, porque esse é o meu testemunho e eu espero, Zilda, que venha edificar muitas pessoas, muitas donas de casa, muitas mulheres que a partir de agora vão sentir o Senhor de uma forma muito pessoal. Glória a Deus. De uma forma muito abrangente na sua vida. Não somente ao seu momento de oração, não só no seu momento de entrega, mas constantemente orando nos seus pensamentos, buscando o Senhor. E antes de estar aqui no podcast, eu fiz um jejum bem forte, sabe? Onde o Senhor ministrou muito na minha vida nessas partes também da intimidade com Deus. Foram 17 dias de jejum só com água. Meu Deus! 17 dias só com água. Para estar aqui? Para estar aqui. E para estar na nossa conferência que vai estar acontecendo esse final de semana. Foram 17 dias, porque para mim falar essas verdades, a gente tem que se consagrar. É verdade. Né? Tem que ter uma consagração. Porque a mentalidade das pessoas, ela é liberta. Você libertar a pessoa de um demônio, às vezes é mais fácil do que você libertar a mentalidade dela. Né? Aquilo que ela trouxe sobre ela. Que ela construiu ao longo da vida, né? Exatamente. E desconstruir é muito mais difícil, né? Do que construir. Exatamente. Então, nesses 17 dias, eu estive me permitindo, né? Estar ali com o Senhor em jejum, em oração. E eu tenho certeza que este podcast vai ter mudanças muito significativas na vida de todas as mulheres, casais, famílias que estiverem nos assistindo, e que você vai ser habilitado a receber uma comunhão com o Senhor íntima e profunda, aonde você não vai ver mais o teu Deus ao molde da religião,
Onde você não vai ver mais o teu Deus tão longe, tão superficial, tão doutrinado, e vai trazer ele para o teu contexto, para a excelência da tua vida, na tua verdade. Hoje, com coaches, com inúmeras pastoras tão famosas, mulheres de Deus, e muitas mulheres ali tentando se parecer com ela. E quando ela vai no relacionamento com Deus, ela quer trazer aquela mesma prisão. Ela quer trazer aquela mesma cultura, como se aquela mulher fosse mais especial que ela. Hoje eu quero te dizer, no Senhor não há esse tipo. Deus ama a sua vida, a sua individualidade, a sua forma de comunicação, a sua expressão com Ele. E Ele ama que você daqui pra frente possa mudar isso. Que esse podcast venha marcar a tua identidade, a tua experiência com Deus. E, se possível, eu gostaria de orar pelas pessoas que estão hoje. Amém. Sim. Em casa. Talvez você há dias está sem orar. Talvez você há dias está aprisionada pelo medo, pelo pânico. E a hora que eu estava aqui, o Senhor me falou de pessoas que estão com tantas dores nas costas hoje. Pessoas que estão com enxaquecas muito pesadas. E pessoas que estão com tanto medo e tanto pânico. Mas hoje, eu quero que o Senhor Jesus possa trazer libertação na tua vida, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Pai, em teu nome nós estamos aqui reunidos, Jesus. E pedimos que a partir de agora, o Senhor entre dentro dos lares. Que a tua presença, a tua manifestação, as tuas curas, os teus sinais e as tuas maravilhas venham inundar a casa dos teus filhos agora. E que a experiência com Deus possa nortear hoje toda a vida que vivia aprisionada, travada ministerialmente, travada emocionalmente. E eu te peço agora também, Senhor, que tu libere curas físicas, sinais e maravilhas. Que este podcast venha se encher de experiências com Deus, que venhamos a ter testemunho, que esta oração possa curar pessoas com HIV, com câncer, com todo tipo de tumores. E a partir de agora, Pai, libera os dons de cura, Pai. Libera aqui a cura, Pai, para que pessoas sejam curadas. Raízes de amargura, raízes de medo, Pai. E começa a gerar nova identidade no relacionamento contigo. E que as prisões, Senhor, possam cair por terra hoje, em nome de Jesus. Seja curada, seja curado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A presença mudou aqui, né? Glória a Deus. A atmosfera do Senhor mudou. Glória a Deus. Eu senti a atmosfera do Senhor mudando agora. E o Senhor falou que vai fazer na vida de muitas pessoas que estão em casa. Eu sinto a presença do Senhor. Aleluia. Vem Jesus nesse lugar. Vem, Senhor, entra na casa, entra nos lares, provê, Senhor Jesus, curais, sinais, maravilhas. O Senhor vai entrar dentro do teu lar. O Senhor vai entrar dentro do teu lar. Pessoas vão receber pó de ouro. Pessoas vão receber curas. Você vai ser habilitada no seu chamado para viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, coisa boa. Como é bom nós estarmos. Meu Deus. Obrigada pelo carinho, pela coragem, tá bom, pastora Fran? Você é maravilhosa, tá bom? Querida. Te amo em Cristo. Ela lidera um grupo de 5.000 mulheres, ali naquele grupo maravilhoso, com tanta graça. Um dia ela me pegou de surpresa, fez eu gravar um vídeo, né? Para ela passar para essas mulheres ali. E fui também edificada por todas essas amadas que acompanham esse trabalho tão importante, tão importante. Dê valor para aquilo que de fato tem valor. Uma pessoa sai de Santa Catarina para contar um testemunho e para contar as experiências que tem
teve com Deus. Para quê? Por quê? Será que é só para me conhecer? Não. É para ser uma voz profética, para que tudo aquilo que Deus fez na vida dela e de outras mais que já estiveram aqui comigo, possa ir por essa telinha e chegar até você e te levantar, tirar desse conforto, desse calabouço e dizer que assim como Jesus se revelou a ela, ele pode se revelar a você. Verdade. O Senhor está à altura de todas nós quando nós obedecemos a palavra dele. Não tem outro meio. Não existe outro caminho, não tem outro trilho, não existe outras coisas que você queira pensar agora para chegar a ter um relacionamento com Cristo. É só através da Bíblia, da oração, da palavra, da verdade. E se 5 mulheres param para ouvir a pastora Fran, é porque ela tem para derramar. Então, a partir daquele dia que ela fez aquele convite para mim estar com elas ali falando, eu me senti honrada e entrou um amor dentro do meu coração, mesmo sem conhecê-la. E hoje, tendo ela aqui comigo, foi um prazer muito grande. E uma mulher cheia de Deus, cheia de experiência. Claro que não foi possível contar tudo, mas querendo o Senhor, nada que rapidinho, um voo, né? Não traga ela de novo aqui no nosso podcast, se assim o Senhor permitir ela estar aqui para derramar mais sobre as nossas vidas. Então eu quero, em nome de Jesus, que vocês recebam tudo o que ouviu aqui e pratique, acredite. Dobre seu joelho. Não precisa estar 100%, mesmo cheia de carrapicho, de dores. Desanimada, desviada. Do jeitinho que você estiver. Acredite que Jesus pode ir ao teu encontro e abraçar a sua alma. E você ser uma mulher também transformada, liberta pelo poderoso nome de Jesus. A pastora Fran, a senhora quer deixar o seu Instagram e, se me permite, eu deixo também na descrição do vídeo. Ficou alguma dúvida no teu coração? Quis saber algo mais? Chama ela no direct, ela vai responder na medida do possível, porque ela é uma mulher ocupadíssima, mas ela vai tirar um momento para responder você, para te ajudar, para te dar um conselho, para fazer uma oração com você. Você não está só, tá bom? Fique à vontade, amada. Amém. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui, deram aí a sua honra de estar conosco nesse podcast. E o meu Instagram é FrancisSuzyOficial. Você pode entrar lá, tem os links, você pode fazer parte desse ministério que cresce. O Curadas deseja que você seja curada também. Você pode entrar, fazer parte do nosso grupo. E eu tenho certeza absoluta que você vai receber o maná do Senhor diariamente para a sua vida. Que Deus abençoe a todas as pessoas. E como a gente falou aqui, né? Você também é digna do amor de Deus. Você pode ver a face do Senhor, ter experiências com o Senhor. É para todos. É para todos. E você é bem-vinda para viver a intimidade e a experiência e o conhecimento de quem é Deus dia a dia. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha amiga. Muito obrigada. Honrada demais por estar aqui. Querida, amada, muito obrigada também de entender o propósito de Deus na sua vida. Amém. Que tudo isso que você, ao longo desses anos, né, tem tido com Deus, não fique só em você. Amém. Derrame mesmo. Não é todos os dias, eu posso e tenho que ser muito sincera, mas sempre que eu posso, estou lá nas suas devocionais, né, me alimentando daquelas palavras tão boas que muda a direção do meu dia. É muito bom ser amiga de quem é amiga de Deus. Faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, quase não cabendo nesta sala, de tanta alegria, por tudo que esse Eterno fez por nós ali na cruz do Calvário, por tudo que Ele está fazendo hoje
que Ele está fazendo hoje? Nos libertando, tirando as escamas dos nossos olhos, fazendo nós entender que Ele é acessível. Ele não é um Deus que está lá se olhando dessa forma, não. Ele é um Deus que Ele está aqui, que eu posso falar, Pai, me abraça, deixa eu chegar no teu colo. Ele é um Deus poderoso que quer mudar as nossas vidas todos os dias, chamar para perto dele. Então nós somos gratos a Ele por tudo que Ele faz conosco hoje, por tudo que Ele vai fazer até que a igreja, até que o Senhor Jesus volte nos buscar. Nós continuaremos falando que só Jesus faz o impossível na vida de todos que querem e que acreditam. Recebam todos vocês o meu carinho, o meu abraço. Não deixa de se inscrever no canal, por favor. É bom ouvir, né? Nossa, é muito bom aprender. Mas se inscreva, dá seu like. Só assim o YouTube entrega para mais pessoas que precisam também ouvir essas palavras tão libertadoras, tão curadoras, tão transformadoras. Então seja você também uma bênção como eu estou sendo aqui neste dia para você. Se inscreva no canal, pegue esse link e manda para mais alguém. E assim você estará nos ajudando a continuar pregando a poderosa palavra de Deus que transforma, que liberta e que traz salvação garantida para todos quanto aceitam esse Cristo como seu único e suficiente Salvador. Recebam todos vocês o meu carinho, o meu abraço. Obrigado, meu diretor que controla a Mames aqui. Hoje a Fran viu de perto como funciona, né? É uma benção. Sozinha assim não consegue fazer nada. E muito obrigada a todos vocês que são tão importantes para mim como essa pérola comigo hoje presente. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, seu trabalho, tudo que vir na tua mão possa prosperar em nome de Jesus. Enquanto eu confio, Ele faz. Recebam todos a paz do Senhor Jesus.